Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Rômulo José Nicolau. Ele é gerente de engenharia na Momesso, com uma grande experiência em engenharia desde a época em que atuou como mecânico de aviões, até hoje liderando projetos de alta tecnologia voltados ao tratamento de sementes industrial na Momesso. O Rômulo nos conta nesse episódio os principais detalhes para um perfeito funcionamento dos equipamentos para TSI. Mas não para por aí não. Tem outras dicas que você só vai ficar sabendo se escutar esse episódio até o final. E agora vamos chamar o Rômulo para esse super bate-papo e ficar por dentro do tratamento de sementes industrial. Muito bem, e no episódio de hoje do Mundo Agro Podcast, eu tenho a honra de trazer um cara aqui, tendo a liberdade de chamar ele de cara, porque a gente estava conversando antes e a gente já se entendeu aqui no assunto da semente, do tratamento, que é o Rômulo José Nicolau. Ele é consultor técnico da Momesso, como eu acabei de apresentar para vocês aqui na abertura, e trabalha em alguns projetos que, olha, eu estou surpreso no nível aí de tecnologia, automação, voltado àquilo que a gente mais defende, que é a qualidade da semente. Então, vocês já sabem aqui do dia a dia que eu gosto muito do tratamento de sementes industrial, que a gente mexe o mínimo possível na semente, e o Rômulo vai falar um pouquinho pra gente, nesse momento que a gente está agora, de preparação dos lotes para o TSI, quais são os cuidados, regulagens de máquinas, quais são os diferenciais aí entre tratamentos de batelada, tratamentos de fluxo contínuo, para que a gente possa tirar o máximo possível da segurança do tratamento, mantendo a qualidade da semente. Rômulo, é um prazer enorme tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast. Seja muito bem-vindo. Boa noite, professor Rogério Coimbra, tudo bem? Boa noite aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rômulo José Nicolau, vou explicar um pouco para vocês da minha vida, minha paixão pela mecânica. Eu comecei na vida profissional aos 12 anos e a minha área ela foi voltada para aviação, então eu trabalhei muito jovem, aos 12 anos. Busquei aí a área de manutenção aeronáutica, trabalhei por 16 anos. Depois disso, a minha paixão veio na área acadêmica, trabalhei na escola, no Senai, na indústria, na área de metalmecânica, e hoje atuo na Momesso, na área de consultoria, atuei em vários setores da empresa, dentro da área técnica, da área construtiva, de montagem, engenharia e hoje na consultoria. A minha vida acadêmica, como eu já estava dentro da metalmecânica, eu fiz cursos técnicos em mecânica, eu fiz cursos técnicos em manutenção aeronáutica, fiz uma graduação na sequência na área de tecnologia mecânica. Como eu trabalhava no Senai, fiz uma licenciatura, me especializei aí na época, como era metalmecânica e docente, eu me formei aí na licenciatura. Após isso, eu entrei na Momesso e me graduei em engenharia mecânica. Com a engenharia mecânica, eu também voltei para a área de automação, fiz uma especialização em automação e uma outra especialização em engenharia de manutenção aeronáutica também. Essas são as áreas, minhas paixões, metalmecânica. Então, desde pequeno eu trabalho nessa área de mecânica, de manutenção, o que nos leva aí dentro da indústria um requisito, uma necessidade muito forte com manutenções.
Então a minha vida acadêmica e profissional foi voltada realmente para mecânica, e com as necessidades aí da indústria eu fui me capacitando para a parte de automação, parte de elétrica, para eu entender o todo e poder trazer tecnologia mecânica e elétrica junto com a automação para as nossas máquinas junto com o time da Momesco. Rômulo, que joia, viu? Cada vez mais eu vejo que o time e os conceitos, as técnicas que são utilizadas na aviação se aplicam muito bem no setor de sementes em seu todo. E vou te contar uma história que acho que eu nunca falei isso para ninguém. Desde moleque, os cursos de tecnólogos em São Paulo e depois onde eu estudei em Botucatu para fazer faculdade, eu sempre ficava ligado. Se tinha uma coisa que eu achava fantástico, e ainda acho hoje, é a profissão de torneiro mecânico, que ele tem que ser matemático, artesão e engenheiro ao mesmo tempo para trabalhar com tornearia. Então você trabalhou com mecânica de aviação, que é uma das coisas que eu gosto bastante. Não sou piloto, não sou nada, mas a aviação é algo que me atrai pelos seus processos, pessoas e sistemas. E essa parte de engenharia mecânica, ela é extremamente fascinante. Quando eu fiz a graduação, eu me dei muito bem, gostava muito da disciplina de desenho técnico. Eu conseguia ter uma visão tridimensional das peças, o que às vezes alguns colegas não conseguiam enxergar. Isso voltado à parte de metalurgia, voltada para tratamento de sementes, é importantíssimo, porque a gente tem que entender não só da peça em si, mas da execução, do movimento, tudo que ela faz. E se falar em automação, então, já estou bem curioso para saber mais aí sobre sua atuação e sobre os seus projetos. Muito legal. Na parte de aviação, você trabalhava com mecânica de aviões de grande porte ou aviação comercial de pequeno porte? Pequeno e médio. Dentro da aviação, meu caminho foi longo, né? Eu trabalhei 16 anos, mas depois também eu trabalhei algum tempo como autônomo na região ali de Curitiba, Santa Catarina, Joinville e Florianópolis. Foi onde até eu me formei, tenho vários cursos lá. Dentro da área da mecânica de aviação, são classificados em 3 partes. São estrutura, num todo, avião, estrutura helicóptero, motores, que entra com motor a pistão, reação, hélice, e aviônico, que entra toda a parte eletroeletrônica. Então, na minha carreira, na parte profissional, acadêmica, eu me formei em todas as atribuições pelo tempo de profissão que eu tinha. Que legal. Então, essa parte de manutenção, o meu foco maior da minha vida profissional, eu trabalhei em todas as áreas para eu poder alcançar aí as habilitações, mas o meu foco principal era a estrutura de aviões e helicópteros de pequeno e médio porte. Que joia. Nossa, fascinante, fascinante. Depois precisamos conversar mais sobre isso. E você está vendo aqui atrás que eu gosto um pouquinho, tem alguns equipamentos aqui em miniatura que eu coleciono, né? Maravilhoso. Maquete é bom demais. É isso aí. E Rômulo, nós estamos gravando aqui no dia 19 de junho de 2023, a semana em que a Momesco faz 61 anos. Uma empresa que é um pouquinho mais velha que nós dois. Nós estávamos conversando, não vamos falar aqui a nossa idade, mas é uma empresa familiar, na qual a gente tem uma parceria, um carinho muito grande na pessoa do Júnior, da Amanda e de todo o time da Momesco, que realmente é uma família voltada aí a cuidar das nossas sementes. E nesse momento aqui, em que a Momesco está fazendo 61 anos, nós estamos passando por uma transformação muito interessante na dinâmica das operações industriais. Principalmente, o uso da inteligência artificial não é novo, mas hoje ela está em alta. E quando a gente fala em automação e automatização, a inteligência artificial começa a nos dar uma mão muito grande, principalmente quando a gente fala em precisão, exatidão. Em relação a isso, você é especialista, quando a gente fala em tratamento de sementes industrial, existem aí inúmeros critérios para serem discutidos, mas do ponto de vista da engenharia mecânica do processo de colocar um produto em uma estrutura que é extremamente delicada como a semente, como que você nos traz aí as diferenças do que a gente vê hoje em dia? 60%, 70% das sementes tratadas no Brasil são feitas na própria fazenda, com equipamentos às vezes próprios, às vezes não, mas que deixam muito a desejar em termos da qualidade da semente. O que o tratamento industrial traz de diferencial para a gente hoje, que está colocando o Brasil num patamar diferente em termos de produção e produtividade?
Como você colocou, toda essa diferença de tecnologia, onde você traz precisão, exatidão de um TSI perante um on-farm, um tratamento que é feito na fazenda, realmente todos os equipamentos que nós temos intrínsecos ali, envolvidos para que o trabalho seja realizado, com precisões, doses adequadas, minimizar a maior quantidade de vibrações no ambiente é muito importante. Não existe uma vibração zero, não existe uma precisão zero devido a N perturbações no ambiente. O que o TSI tem de diferença grande, muito grande, para uma máquina sem automação, uma precisão, realmente são todos os acompanhamentos, as metodologias ali intrínsecas dentro do software, dentro da mecânica, para que isso ocorra com uma precisão muito maior. No caso de uma máquina on-farm, vamos dizer assim, uma máquina no campo, onde o operador é o responsável por todo aquele processo de aferição, conferência se aquela dose está correta, se ele fez uma receitinha certa, se ele fez a aplicação de aferição, se ele fez uma conferência na máquina adequada. Então, são muito parâmetros homem. E no caso de uma máquina com TSI, realmente, você vai fazer todo o processo de aferição, claro, para você referenciar uma máquina, que a gente chama hoje na indústria de zero máquina, você referencia, você dá a ela os parâmetros de aferições, você informa a ela a sua receita necessária por meio de automação, você faz com que ela tenha uma referência do peso da semente, seja por uma máquina de fluxo, por uma máquina de batelada, e através desse peso contabilizado, numa máquina de fluxo com esteira de pesagem, numa máquina de batelada com balança, onde a pesagem é estática, e através desse momento, com todas as elaborações mecânicas de automação, mais o operador capacitado, trabalhando com qualidade e fazendo o seu trabalho exato, com uma exatidão ali, a máquina vai trabalhar muito melhor do que uma máquina onde você só tem a operação homem, manual. E todos os processos de automação nos trazem aí uma qualidade de refino de vibrações, de rotações, pois as bombas trabalham por aplicação por revolução, então ela gira, dá uma volta e aplica XML dependendo da vazão de cada bomba. Então esse processo de vazão da bomba, a automação consegue resumir todas essas interferências e consegue ir corrigindo por equipamentos ali inseridos na bomba, num tanque, numa esteira, em todos os periféricos que envolvem um sistema de automação, sistemas de pesagem e automaticamente aí um controle que nós podemos fazer, que nós chamamos aí de um controle vetorial de rotação, envolve muita matemática por cima disso, então é muito mais preciso e lhe traz muito mais confiabilidade no processo. Rômulo, quando a gente fala tratamento industrial e tratamento on-farm, é lógico que existem equipamentos muito bons que podem ser utilizados na fazenda, que são as pessoas. As pessoas, elas são os gestores dos processos, mesmo que a máquina tenha todo esse procedimento aí de autocorreção. Agora, quando nós estamos na operação realizada, no chamado just in time, na fazenda, ou seja, em cima da hora, na fazenda, em pré-plantio, a correria é muito grande, é uma operação de guerra. Então, a impressão que eu tenho é que a última coisa que o operador, e em geral, colocam-se as pessoas mais novas na propriedade, que têm menos experiência para operar o tratamento de sementes na fazenda, a última coisa a ser cuidada, literalmente, são as doses, a forma de aplicação, tanto que a gente chega nas fazendas e vê alguns absurdos, às vezes até misturas que formam lá um cimento dentro da máquina. Já no processo industrial, como você acabou de citar, você tem uma bomba, essa bomba ela tem uma rotação, você sabe o volume que passa por dentro daquele mangote a cada rotação. Muito provavelmente deve ter um sensor no bico de saída para saber se o produto está saindo ou não e no volume correto. E ela tem muitas redundâncias. Olha aí a gente trazendo a aviação para a área do TSI. Então, quando você fala que a máquina de fluxo contínuo tem uma pesagem dinâmica, uma balança de fluxo, a máquina de tratamento em batelada, ela tem uma balança estática, que às vezes é até mais rápida do que o fluxo contínuo. Então, todos esses processos permitem a redundância, ou seja, eu peso quanta semente vai entrar na máquina, com isso eu mando um indicativo para a bomba de qual é o volume que tem que ter
daquela receita de cada um dos produtos, só aí ela faz o cruzamento dos dados, se tiver dentro das variações, ela vai aplicar o produto. É dessa forma? Isso, você está no caminho correto, professor. A questão de uma máquina de fluxo, como ela tem uma pesagem, ela tem células de carga e tem também um equipamento que monitora a revolução dessa esteira, onde a semente entrou no ponto zero e caiu para fora dessa pesagem. É uma informação que ali, naquele determinado espaço, passou X quilo. Toda a automação recebe essa informação e a bomba está girando, a bomba de dosagem de líquido. Essa bomba de dosagem de líquido também tem um sistema de redundância, de monitoramento pela revolução desse eixo do redutor, da bomba intrínseco, e também tem a célula de carga que faz ali a análise de retirada, de extração de líquido pela massa. Então nós usamos a densidade do material, no qual o operador informa a densidade de X produto para que a dose aplicada não seja errada. Se ele informar a densidade errada, acontece um erro de dose, a máquina ela também monitora um percentual de erro de aplicação e gera um alarme em percentual, né? 2% de erro, ele gera um alarme, aponta para a bomba determinada daquela linha para você verificar. Então você começa as análises, se a receita está correta, se a densidade está correta, se a aferição foi feita correta, todo o âmbito está legal. Se não aplicou, por meio da célula de carga, a gente também consegue monitorar, ou seja, vai gritar um alarme dizendo que o erro de dosagem por aplicação aconteceu. Tanto na máquina de fluxo, que usa uma esteira de pesagem, quanto numa máquina de batelada. Na questão, só para completar, do on-farm, nós temos máquinas muito modernas também no on-farm. Claro, mas o mais comum são máquinas com menos automação, sem tanta inteligência. Quando você começa a transportar uma máquina com mais nível de pesagem, uma máquina mais elaborada em cima de um caminhão, por exemplo, ou dentro de uma fazenda, trepidando, você perde aquela precisão, aquela confiabilidade, você desalinha algum componente mecânico e pode acontecer de ter um erro e uma visita ali de um técnico capacitado para analisar toda a estrutura e pôr para rodar de novo em uma outra localização. Então, o mais comum, né, que a gente fala do on-farm são máquinas com menos automação. Tem, sim, máquinas com muita automação também, mas aí você deixa ela mais estática, igual as máquinas de TSI. Então, todas as doses, desde precisão, com movimentação numa máquina de fluxo sobre a esteira, numa célula de carga, na pesagem estática, as aplicações são monitoradas por revolução da bomba, são monitoradas por densidade, né, pelo tanque, por célula de carga. Tem sensores de pressão para detectar um entupimento, se o filtro ou o bico lá de aplicação entupiu. Tem sensores de ruptura no mangote, claro, determinados produtos têm uma tecnologia a mais, em outros produtos tem uma tecnologia a menos de sensores de ruptura, pois tem tipos de bombas no mercado, são bombas secas, bombas molhadas, que a gente fala, bombas de maior capacidade de dosagem, com maiores pressões que elas absorvem, então elas são lubrificadas. O mangote fica dentro de um óleo e esse óleo não só serve para refrigerar, lubrificar, manter a durabilidade desse mangote, que a gente fala aí de 3, 4 safra ou muitas horas trabalhando, tem equipamentos trabalhando 24 horas que trabalham mais de 2 anos sem problema com desgaste, e tem tipos de mangotes. Nós falamos de mangote de marprene, né? Neoprene, mas o mais comum é o marprene seco. E tem o mangote marprene molhado. Tem o mangote marprene seco, que é de 2 bar de pressão, ele rompe fácil. Tem mangote lubrificado, que é de 8 a 16 bar, são mangotes de alta pressão. Então, dentro de toda essa elaboração de um projeto, como nós colocamos de monitoramento, não só esse monitoramento nós trazemos de tecnologia, mas nós também conseguimos direcionar o melhor produto para esse determinado cliente. Então, é um vasto mercado, uma área muito interessante, e como nós falamos, tudo tem redundância, tudo. Não tem como você deixar uma aplicação errônea por muito tempo. Diferente de máquinas com menos automação, menos tecnologia embarcada, onde um erro que acontece ali, o operador, como você colocou, está na correria, preciso carregar um caminhão, preciso fazer, o erro aconteceu. A dose está errada. Pode ser que ele até condenou aquele determinado lote por um erro de pressa, de correria ou por manuseio errado e operação do equipamento. Essas são todas os itens, né, que trazem no TSI uma configuração
confiabilidade, de precisão, de alarmes e erros, seja do equipamento, seja operacional, vai alertar sempre com um alarme, determinando ali o local para esse determinado operador, ou ligar para a Momesso e pedir um help, porque eu não consigo achar o problema. Então, essas são as ações que nós conseguimos diferenciar muito em termos de automação, e como nós estamos numa era de tecnologia muito avançada, não tem como deixar para trás. Hoje a questão de acesso de um equipamento, qualquer lugar do país ou de uma região, seja até fora do Brasil, a gente consegue acessar, dar suporte para esse técnico, dar suporte para a empresa com compra ou determinado equipamento que quebrou. Então isso nos traz aí um conforto muito grande, porque o Brasil é muito grande e é muito complicado você atender toda a área simultaneamente, vamos dizer assim, em pouco tempo. Se não for o remoto. Se não for o remoto. Em pouco tempo, porque como quebra hoje à noite, eu não tenho como instalar amanhã. Então eu preciso lhe atender aqui com o remoto, ver se eu consigo ajeitar alguma coisa. Se não quebrou a peça, a gente consegue ajudar determinadas empresas no exato momento que ele precisa. Então a dinamicidade é muito grande com essa tecnologia, com todo o monitoramento e trazendo isso, esse conforto, né, essa qualidade, precisão, confiabilidade, para que a gente não tenha aí problemas com determinados lotes no campo. Rômulo, você estava falando dos mangotes que estouram. Às vezes a gente entra nas salas de tratamento de sementes de algumas fazendas e a impressão que dá é que tinha um artista plástico ali dentro fazendo uma obra de arte, porque quando estoura um mangote por algum entupimento, principalmente esses de baixa pressão, é feio o que acontece ali dentro para limpar. Lembrando que a gente está lidando com um produto que tem uma certa toxidez, então tem que ter todo um cuidado com isso. Por isso que é muito importante, e todas as vezes a gente cita aqui no Mundo Agro Podcast, a importância da manutenção preventiva. Então a gente não pode esperar quebrar para poder arrumar. Voltando de novo aqui na aviação, você esperar o avião quebrar para arrumar, lá de cima não tem posto nem acostamento. Então a mesma coisa com a operação do TSI. O que você cita, principalmente nos equipamentos de tratamento profissional e industrial? Quais são os principais pontos a serem avaliados? Você já citou os mangotes, que é importante ter o número de horas de uso dele, mas quais são os principais pontos que devem ser observados? Quais são as principais recomendações que vocês passam para os operadores desses equipamentos, tanto em termos de software, de aferição, mas principalmente da parte mecânica, operacional? Você está falando de células de carga, você está falando de sensores, e ficou até uma curiosidade minha que você puder falar um pouquinho sobre isso. Na redundância do peso e da aplicação, os IBCs, se eu não me engano, que ficam com os produtos, eles têm uma pesagem dinâmica para saber quanto produto saiu de lá de dentro, é isso ou eu entendi errado? Nós colocamos a pesagem nos tanques, que são os reservatórios menores, 150 litros, vamos colocar em regra geral 150 quilos pela densidade. Então esses tanques, eles são o intermediário que vem do IBC, conecta nesse tanque, as transferências, vem todos os produtos para cada determinado tanque, e dentro desse tanque acondiciona-se determinada massa. Coloquei 100 quilos, mas indiferente. Conforme o consumo vem reduzindo, eu consigo monitorar essa cauda que foi aplicada. Quando esse nível ele baixa, num determinado momento, X configuração, nós podemos alterar a transferência. Lá na sala de químico, onde fica o IBC, que nesse caso ele não está próximo, ele faz a agitação normal e transfere de novo para o tanque, enchendo ele até o determinado peso informado para desligar a bomba. Todo esse monitoramento de transferência, do tempo que eu trabalhei, isso tudo é monitorado pelo software, pela automação. Então eu consigo minimizar todo e qualquer erro ali eminente desse processo de transferência. Então, o tanque é um tanque intermediário, fica próximo da máquina para você evitar uma coluna muito grande, uma distância muito grande, e automaticamente ter uma precisão muito melhor do que um tanque de dosagem, que nós chamamos, um tanque de aplicação, numa distância muito longa, trazendo isso ao equipamento uma melhor precisão. Então,
toda essa capacidade de monitoramento realmente está perto. E essas bombas, até você colocou que já viu lugares onde explodiu um mangote, realmente o jato de produto é forte, porque, como eu falei, normalmente os mangotes são 2 bar. 2 bar significa uma força, uma pressão de 2 kg força por centímetro quadrado. Então é a mesma coisa você pegar 1 centímetro quadrado e por 2 kg ali, por isso que o jato é forte. Então uma unidade, uma grandeza dessa, quando a gente coloca 2 bar, é como se você falasse 2 kg força por centímetro quadrado. Quando você coloca um mangote de 8 bar, a gente fala bar que é uma unidade de pressão mais conhecida, né? Mas normalmente na área de engenharia nós utilizamos quilograma-força por centímetro quadrado. Quando você fala em 8 kg, se você colocar 8 kg em cima do seu dedo, em 1 centímetro quadrado, ele vai esmagar seu dedo, vai machucar. Então imagina o estrago que isso não faz quando estoura um mangote. Quando o mangote é mergulhado no óleo, como eu comentei na questão da bomba, quando o mangote explode, esse líquido sobe, que está dentro do lubrificante, e atinge um sensor de nível e gera um alarme que aquela bomba se corrompeu, estourou, e automaticamente a batelada ali ela é cancelada, né? Ela é interrompida para que não aconteça uma descarga, um produto ineficiente. Então, todo esse monitoramento acontece em determinados tipos de bomba, mas não acontece em bombas secas, em outros níveis. Ela tem sensores também, mas ela vai derramar um pouco no chão, vai fazer aquela determinada sujeira. E até respondendo às perguntas anteriores na questão de o que eu devo fazer em termos de mecânica, o que eu devo fazer em níveis de software, como nós já conversamos, em qualidade operacional e segurança. Realmente um dos problemas mais encontrados na vida de quem trabalha numa indústria, num TSI, realmente são entupimentos. Todos os produtos químicos, eles têm uma cola, uma determinada capacidade ali de colar, lógico, isso vai tanto na semente muito bom, mas vai também na tubulação ou nas mangueiras, e esses entupimentos eles são iminentes, eles vão acontecer se os operadores, os responsáveis não realizarem uma limpeza adequada nessa determinada linha. Normalmente nós temos linhas curtas, linhas onde eu não tenho uma metragem muito longa, mas quando eu tenho uma metragem muito longa, falando aí acima de 50 metros, uma linha de cauda entre uma sala de químico e esse tanque que nós conversamos, essa linha também pode ser de um material como uma borracha, um material derivado de petróleo, ela pode ser em aço inox e também ela pode estar passando por um lugar acondicionado, um lugar fresco, mas isso é muito difícil, ou um lugar onde tenha sol, calor, que com o tempo esse calor na parte do tubo, na parte externa, vai secando o material que está internamente. Então, cuidados para isso. Realmente são limpezas nessas linhas hidráulicas que nós vamos falar, na troca de mangueira, se for o caso, ou diariamente. Existem produtos que diariamente eles dão problema, eles coagulam, eles secam, eles entopem o filtro. Bom, muitos problemas. Essa é uma das principais, ou até mesmo uma boa prática necessária para que os operadores, as empresas não venham a ter esse tipo de dor de cabeça na hora que mais precisa da máquina. E como nós comentamos também, na questão de observação, célula de carga, por exemplo, todos os componentes que são derivados de petróleo com a luz que nós temos tanto lâmpada quanto solar, elas agridem o componente borracha. Então, mangueiras são agredidas, as borrachas amortecedoras das células de cargas, que na grande maioria são compostas por amortecedores, elas com o tempo, vou colocar de 1 ano para frente, elas se deterioram. Existem também na máquina algumas borrachas, vamos dizer assim, que são peças de ligações, que nós falamos que são acoplamentos. Elas também são derivados de petróleo, elas racham. Se elas racharem, eu perco a comunicação desse determinado equipamento, a máquina vai informar, porém, nós temos aí a manutenção que os operadores podem fazer. Não é basicamente uma preventiva, mas ele pode chegar de manhã, dar uma olhada nesses componentes mais problemáticos, ele pode verificar, fazer um cheque de inspeção nas células de carga, ele pode fazer um cheque de inspeção em determinados acoplamentos, ele pode também verificar os tanques, não estão entupidos, os filtros, para daí então ele fazer um tratamento ali com qualidade.
A partir disso, fiz aquele cheque, ele vai fazer o trabalho dele, analisar se todo o trabalho dele foi correto em nível de operação, onde ele vai fazer a inserção dos materiais em determinadas linhas, que é o cadastro de receita que nós chamamos. Ele vai inserir a densidade desse determinado produto. E como eu falei, se ele errar essa densidade, a máquina vai ter um problema perante a sua dose em confronto com a densidade. Ele vai fazer uma aferição correta de cada produto na linha, ele vai fazer a inserção desse valor, a máquina vai pedir esse valor, a máquina vai pedir também a informação de massa que você necessita ali para toda a configuração, né? Massa que eu falo a ser tratada, a semente, com todos esses dados inseridos, esse cheque de inspeção primário, para que ele não tenha que ficar numa corretiva. Isso se faz aí um bom tratamento com qualidade. Um outro ponto que até linka com célula de carga, quando a gente fala em monitoramento, a gente costuma fazer uma análise. A gente sobe numa balança em casa e olha lá o peso. A minha massa hoje acho que eu engordei. Eu preciso conferir se a minha célula de carga, ela condiz com a verdade. Eu tenho um peso, nós chamamos de peso padrão, mas quem usa peso padrão realmente são empresas certificadas para fazer esse tipo de trabalho. Análise ali, ganham para isso, para certificar a sua balança. Então, mas eu posso pegar um pezinho de 10 kg, e aquilo é 10 kg, é uma verdade, ou 5, e verificar, né? Fazer uma análise em cada equipamento com célula de carga se aquela massa indicada é verdade. Por exemplo, eu posso pegar um peso de 10 e ali está indicando 7, está indicando 12. Significa que esse erro existe. Então, eu preciso fazer a configuração daquele determinado instrumento de medição ali de massa, seja sozinho, seja com auxílio de um técnico da Momesso, seja solicitando a visita de um técnico, tudo isso é cabível. Então, desde a limpeza, desde o processo de inserção e conferência de equipamentos que utilizam células de carga, isso se faz muito importante e fundamental, de grande valia, pois às vezes eu tenho uma célula estragada pela borracha, ela rompe, eu tenho um atrito entre uma balança e algum objeto ou alguma borracha, acoplamento que estourou. Problema mecânico vai acontecer e a automação, toda a parte ali de raciocínio da máquina, a lógica dela vai gritar. Então isso é um problema grave. Só para eu pegar o link, uma curiosidade que a gente faz N testes e a gente descobre grandes problemas no campo. A célula de carga do tanque, quando você inicia o tratamento, ela toma todos aqueles dados como verdade. Massa de cada tanque. Imagine que você pegou aquele determinado operador e ele está em cima do tanque apoiado, descansando o braço, conversando no celular e tal. A máquina entendeu que está sobrando líquido, que o tanque aumentou o peso. Então ele acelera a bomba para fazer a aplicação. É um erro iminente por um descuido da operação. E quando ele tira o braço, o tanque vai pesar menos, aí a bomba vai desacelerar. O que vai acontecer com todo esse monitoramento da máquina? Vai aparecer um erro de aplicação em determinada batelada ou em determinado processo ali da esteira de pesagem, numa máquina de fluxo. Então ela vai alarmar, vai dar um erro, vai desligar a máquina. Então um dos maiores problemas hoje também, pessoas que são mais novas, que entram ali no TSI, causam alguns problemas dessa falta de atenção. Uma caixa de ferramenta em cima de um tanque, de uma esteira. Então, tudo isso gera um erro que a máquina vai alertar. Então, esses são os cuidados realmente operacional. O zelo pelo equipamento, os olhares de manutenção que vão lhes trazer maior conforto. Uma outra curiosidade, só puxando um link aqui, que eu acho que poucas pessoas sabem, né? Eu tenho esse toque hoje depois de... Eu não vou falar que eu sou velho, né? Mas depois de muito tempo, eu trabalhei alguns anos na área de helicóptero e todo dia eu não sabia. E eu fui aprender com o pessoal dessa determinada área. E todo dia de manhã, o comandante do helicóptero, ele faz um pré-voo, que a gente chama, e mesmo que ele não vá fazer o voo, ele passa todo dia de manhã e bate na chapa do lado externo da fuselagem para ver se aquela ressonância não criou nenhum desconforto para um rato, para algum inseto, alguma coisa ali, um gato, algum tipo de animal que entrou dentro da fuselagem, e acontece muito, e vai lhe dar um grande problema no voo. E de manhã, de tarde, na hora do almoço, e ao ele ir embora, ele fazia essa mesma metodologia, vamos colocar assim. Isso é obrigatório, chama cheque pré-voo.
E eu acabei pegando isso de mania também, e tudo onde eu vou eu bato, porque realmente é um problema. Então, esses toques que a gente vai acumulando na vida profissional, né, de inspeção da máquina, observação desses itens, parecem banais, mas fazem uma grande diferença no processo final. Como nós falamos, mecanicamente tudo degrada pela borracha e tem muito disso em nosso e em qualquer outro fornecedor de equipamento. Existe muita material borracha derivado aplicado ali. E são um dos grandes itens a serem analisados, observados, acompanhados de perto. Então, em geral, realmente, professor, são os dados que nós podemos contribuir para o pessoal da área de TSI, da área de on-farm, são realmente esses cuidados. O maior vilão realmente são práticas de limpeza, práticas ali de inserção de dados junto à máquina, são de fundamental importância, porque sem os dados informados corretamente você não consegue extrair um relatório, a empresa não tem ali como fazer uma conferência desses dados, se estão corretos ou não, então isso lhes traz aí um conforto realmente amanhã de rastreabilidade. E a máquina vai apontar, ela vai informar quantas paradas fizeram, por que você pode lançar. Então, todas essas boas práticas lhes traz aí esse conforto. Em regra geral, para nós fecharmos esse tema, as máquinas na área mecânica em geral, realmente, elas são, no Brasil, elas são fabricadas, elas são formatadas para respeitar a normativa, né, regulamentadora NR12, questão de segurança. Os operadores também são instruídos por essas necessidades de conhecimento, por cuidados, são feitos junto à máquina, são realizados micros de seguranças, então ele precisa observar esses micros, essa segurança, para também não se acidentar. Rômulo, olha, esse assunto pode ir longe. E como você bem disse, são vários pontos a serem observados. Vamos tocar só na questão da balança. A balança, ela pode estar sendo precisa. Ou seja, ela pode estar pesando sempre o mesmo peso que o operador está vendo. Mas se ele não aferir com o peso de aferição, ela não vai ser exata. E aí esse erro ele é contínuo ao longo do processo. Como nós estávamos falando antes de começar a gravação, existem unidades de tratamento com seus centros de tratamento de sementes que tratam até 60 toneladas hora. Ou existe uma unidade que vai fazer um tratamento específico para alguma cultura que precisa, que pode ter 16 máquinas, são 16 produtos sendo inseridos no tratamento da semente. É um complexo que precisa de eficiência, velocidade de trabalho, mas de encontro isso tem todas as correções que nós temos que ter para ter a segurança de que ao longo de um dia eu não joguei fora algumas dezenas de centenas de milhares de reais, né, Rômulo? Milhares de reais. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Momesso para você. Você realiza a manutenção preventiva dos seus equipamentos regularmente? É muito importante realizar essa manutenção preventiva regularmente antes da safra. Para isso, a Momesso disponibiliza o serviço de atendimento técnico ao cliente, que conta com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. E olha só, a Momesso possui plantões de dúvidas durante a safra com uma equipe especializada na área de mecânica, elétrica e tratamento de sementes. A Momesso possui também um programa de manutenção preventiva chamado Momesso Red, que garante um atendimento de qualidade específico e direcionado para cada caso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Muito bem, Rômulo, voltando aqui ao nosso bate-papo, que tá muito bom, por sinal, eu ficaria aqui bastante tempo. Tem algumas perguntas aí para serem feitas. Você já deu uma dica nesse bloco anterior de quais são os principais erros, né? As dicas para não incorrer em erros simples, né? Fazer aferição, fazer um cheque pré-voo, pré-tratamento, tá sempre atento com a operação, a inserção dos dados, para quem está nos ouvindo e até para a gente mesmo aqui se capacitar melhor em relação a isso. No tratamento de sementes industrial,
eu trabalho com grandes volumes de sementes e grandes volumes de produto aplicados de forma automatizada. Eu tenho tanques de reserva, tanques de pré-mistura. No equipamento hoje, eu seto o equipamento com as receitas e em função dessa receita, a hora que eu troco de lote, eu faço a limpeza, automaticamente ele se calibra para fazer essa aplicação, Romulo? Quando você tem uma alteração de uma receita de um determinado produto que você altera a dose ou você não está usando ele naquele determinado protocolo, naquela determinada cultivar, você faz essa aferição. Se você for continuar ela, você não precisa aferir. Na questão de líquido, como o valor é muito maior, agregado, nós aconselhamos a aferição todos os dias. E tem uma outra questão na nossa máquina. Se você ficar uma semana sem utilizar ela, vamos colocar, ou você também não fez a aferição em uma semana, ela vai solicitar ao operador que realize a aferição. Ele não vai conseguir setar valores nada sem realizar a aferição. Então, eu pratico essa aferição diariamente. Demora muito tempo. Não demora muito tempo. É um produto que é muito caro. Ele vai ter sim um tempo destinado a essa aferição. E se eu tentar burlar, colocar um tempo, não dá nada, vou fazer daqui uma semana. A máquina não vai deixar você trabalhar, ela vai interromper, ela vai dizer que está a aferição expirada e você automaticamente vai realizar a aferição do material ali líquido. Na questão das máquinas que nós temos com doses de pós-secante, ela não precisa fazer aferição. A gente consegue fazer todo o referenciamento dela e precisão, pois o mesmo também tem célula de carga e monitoramento pela extração de massa daquele determinado material. Então eu posso trocar a densidade do pó, ele faz realmente por gramas para 100 kg ou para 60 mil sementes que venha a ser realizado. Essa ação de aferição, que é uma dúvida, eu posso burlar? Pode, mas a máquina vai levantar aí para você a mão e dizer, olha, a sua aferição foi expirada, não tem como fazer. Então, respondendo, eu faço ela diariamente, posso fazer ela a cada 2 dias, pela confiabilidade da determinada bomba, e se eu tentar levar isso com a barriga, daqui uma semana ela vai expirar. Então, o que nos traz isso? Realmente uma confiabilidade. Mas eu posso aferir de manhã, eu posso aferir após o almoço, na troca de turno, porque quando eu troco o operador, basicamente, eu vou estar trocando o meu problema do operador 1 para o problema do operador 2 para a empresa rastrear onde houve um determinado erro. Não culposo, mas um erro ali que aconteceu na máquina, mas eu também posso detectar que não houve aferições adequadas, que não houve nenhum processo aí de cuidado com a aplicação. E lembrando que quando o equipamento é um equipamento de tratamento industrial, você tem toda a rastreabilidade do processo. Em qualquer momento, o gerente, o diretor da empresa, ele consegue puxar um relatório de tudo que foi feito e ele pode ver, olha, teve uma aferição que não foi feita, pulou-se uma etapa ou não se parou para fazer a calibração. Isso é muito importante na gestão desse processo hoje, né? Todas as máquinas que tem a questão do relatório que nós estamos comentando, você tem como rastrear por lote, você tem um dashboard ali que te apresenta todo o consumo de todos os IBCs ali inseridos no cadastro de produto e utilizado, então você consegue rastrear todos esses materiais, a precisão de cada bomba em cada lote, quanto você fez ali de tratamento em hora, quantas paradas você teve, tudo isso o relatório te traz todas as informações, podendo também, só para migrar uma linha de raciocínio, você pode migrar todo esse processo que a máquina lhe fornece para um sistema SAP, por exemplo, da fábrica, da indústria, da compras do determinado lugar, e ele automaticamente sabe toda essa referência aí por meio de N processos, até mesmo pela entrada do IBC, pelo código de barras, pela saída para dentro do barracão do TSI, tudo tem rastreabilidade. Então, tudo isso tem como a gente monitorar entre a nossa máquina da Momesco Automação aplicada, um SAP, tudo isso você consegue trazer maior rastreabilidade e agilidade no processo. Isso é muito importante porque o tratamento de sementes industrial ele está ligado especificamente à precisão e a essa qualidade.
qualidade. Então isso é importante de ser feito. E Rômulo, você tocou no ponto de aplicação de sólidos. Então no processo de tratamento de sementes, além dos químicos, nós temos inseticidas, fungicidas, nós temos os polímeros, nós temos os micronutrientes, cobalto, molibdênio, os inoculantes, mas entram também os pós-secantes e os lubrificantes. O processo de aplicação dos sólidos, ele se assemelha com os líquidos? Eu também tenho um tanque, existe uma forma de transferir esse pó? Eu já tenho que colocar o pó acima da máquina para que ele vá sendo dispensado por fluxo ou algo dessa forma? Sim, existe. As máquinas preparadas hoje, falando em fluxo e batelada, tem um pouquinho de diferença na questão mecânica, mas vou falar na batelada. Ela existe uma caixa, dentro dela são sistemas de agitação mecânica, que são batedores para que evite de acúmulos, grúmulos dentro dessa caixa, aquele material empedre. Existe também, nós temos esse equipamento que transfere o material grafite, um material lubrificante, um pó-secante, ou um mix desse material lá do piso até o equipamento, todo por um sistema pneumático que transfere esse material para uma caixa lá a 8 metros de altura do piso. Esse sistema também é todo automatizado, desliga por sensores e liga novamente por sensores ali detectando falta de nível nessa caixa. Então, tanto o material lubrificante quanto o material secante, eles estão dentro de uma composição aí fina, vamos dizer assim, granulometria muito fácil de transferir. Porém, nós temos aí, só para pegar um gancho na questão de transferência, um dos grandes problemas dentro de uma indústria são o líquido, o ar, o condensado, o ar que fica quente quando sai do compressor e gera um condensado na linha de pneumática. Então, o que nós falamos? É gerar um ar quente, que é o ar comprimido, na geração do compressor, resfriá-lo para que a indústria ali, todos os equipamentos, tenham um ar seco. Esse ar seco vai proporcionar toda a estrutura pneumática ali, embarcada, seja de instrumentação ou pneumática, toda a transferência desse material sólido lá para o transferidor, que está a 8 metros de altura do nível do solo, com uma característica seca. O que acontece quando eu tenho um condensado na linha, né? O ar está quente no compressor, foi para uma linha, uma tubulação a 30, 50 metros de distância, ela condensou, virou água e foi para esse equipamento pneumático, que entra justamente no nosso tema passado, essa verificação que agride também na área de manutenção. O material pode ser transferido do piso até a máquina. Nesse equipamento nós temos batedores, a gente chama de batedor, agitador, para não deixar esse material empedrar ou até mesmo faltar na rosca de aplicação. Na base dele nós temos aí uma célula de carga que confere aí essas massas aplicadas por esta rosca. E um detalhe importante, quando o cliente nos solicita um determinado equipamento como este, nós precisamos saber aí qual é a vazão, qual é a dose que ele necessita, porque são as roscas que fazem essa dosagem com determinada precisão, são calibradas ali para uma aplicação. Então, são roscas a gente chama de passe pequeno, passe longo, aí tem as medidas que cada medida nos traz aí uma vazão de um determinado material. Então, quando eu vou fazer um grafite, né, um lubricante, quando eu vou fazer um pó-secante, cada um tem uma dose. Tem doses grandes, doses pequenas, que isso nos traz aí para a realidade de configuração desse equipamento para ser vendido. Então, todos esses monitoramentos dessa parte de transferência, professor, realmente são, vamos dizer assim, ar. Eu transfiro o material por ar. Esse ar seco levou o material para dentro de uma caixa. Essa caixa acondiciona o material e faz a aplicação com monitoramento por uma célula de carga. E aí nós temos também um tema, a poeira que isso gera, toda essa sujeira, vamos dizer assim. Esse material que é transferido nesse tubo até a máquina, ele tem um respiro nessa máquina, onde aquela névoa que está dentro dessa caixa, ela é direcionada para dentro do bol,
onde tem ali toda a estrutura e uma sucção de ar calibrada na velocidade correta, que nós temos aí de 0,3 a 0,7 metros por segundo, que seria uma velocidade de captação do pó, para que não capte, não sugue semente. Esse material é conduzido até o filtro ali de cartucho ou filtro manga para condicionar esse particulado tanto do pó quanto do particulado aí do tratamento de semente, que traz aí materiais químicos junto. Não é simples não, né? Para quem acha que algo industrial é simples, não é simples, e por isso que a gente tem uma garantia de que os processos são realizados e a aplicação é feita de forma adequada. Lembrando, né, Rômulo, que em relação a tudo isso, nós estamos falando que a cereja desse bolo é a semente. Uma estrutura viva, um embrião que não pode ser danificado, e aí entra toda a tecnologia de desenvolvimento desses equipamentos, para que eles façam o menos possível de carregamentos e descargas. Os elevadores são sempre minimizados, e muitas vezes, Rômulo, quando nas aulas eu mostro um vídeo de um tratamento em batelada, seja na L2K ou na África de 10 quilos que nós temos aqui, as pessoas falam, nossa, mas essa semente está muito rápida, isso está danificando a semente. Ela simplesmente foi acelerada, não existe nenhum corpo impactando a semente. E quando a gente fala de uma batelada de 120 a 150 quilos, a mesma coisa. As quedas são proporcionais à altura máxima permitida para que não cause dano, e lembrando que, principalmente na batelada, que é o que eu mais gosto, não estou dizendo que o fluxo contínuo não é bom, mas cada um tem a sua especificidade e a sua oferta de serviço, mas na batelada ali, algo em torno de 45 a 60 segundos, a gente consegue tratar quase 100, 150 quilos de semente, né? Então aí a precisão e exatidão, elas estão à prova a todo momento, né, Rômulo? Todos os equipamentos, professor, são desenvolvidos para minimizar o impacto, né? Aquela determinada pancada, como até os alunos colocam, né? É assustadora a velocidade. Os equipamentos de batelada, eles são calculados realmente pela velocidade que a gente leva lá na periferia realmente do bol, no tamanho, no diâmetro dele, isso também é levado em conta. E na questão das máquinas de fluxo, também nós vemos N aplicações de máquinas onde é minimizado os impactos pelos tombos, pelas quedas, né, altura, como você colocou, mas a máquina de batelada, ela não traz esse desconforto para a semente, até mesmo pois ela já passou por cálculos de velocidade máximo e mínimo. Por isso que isso é muito bem pensado, pegando o leque também, que nós comentamos da batelada, mas esses dados de velocidade, nós explicamos para os operadores o que isso traz de desconforto, o que isso traz de desgaste para a máquina, uma determinada velocidade inserida errada, você acaba danificando a máquina, você danifica a semente em termos de qualidade, pois ela tratou, ela vai destratar, vai perder a cobertura. Então, esse dado de realmente conhecer a máquina, conhecer os limites, conhecer o ser vivo que está ali dentro, saber que qualquer ato errôneo nessa determinada configuração de velocidade, ele pode causar danos, não só na semente, mas também no equipamento. Desgaste prematuro por erro operacional. E eu lembro quando eu fui visitar o Centro de Excelência Momesso, que é a unidade de vocês onde existem os equipamentos para treinamentos e também para exposição, e o Matheus, se eu não me engano, junto com o Júnior, me mostraram semente de amendoim tratada. E a semente de amendoim, ela é muito delicada. Eu falei, bom, se trata amendoim e não causa dano, então pode tratar qualquer outra coisa que não vai ter problema. Isso é muito importante, muito interessante, viu? Rômulo, eu sei que o tempo está escasso aqui, mas a conversa tá boa, mas eu quero lhe fazer uma última pergunta. Nós falamos muito de equipamentos, falamos muito de aferição, e agora eu quero saber o seguinte: existe uma chave aí, se nós falarmos dos 4 pilares básicos para um bom tratamento de sementes, o primeiro é óbvio que é uma semente adequada e de boa qualidade para ser tratada. Segundo é ter um equipamento, a gente falou bastante sobre os tipos de equipamentos, não abordamos tudo. Terceiro, são produtos específicos para o tratamento de sementes. E quarto, são as pessoas. E eu acredito que essa é a chave mais importante nesse processo. Porque eu posso ter uma boa semente, um bom equipamento, os produtos adequados, mas se a pessoa não estiver capacitada para isso, nós podemos ter problema, né, Romulo?
as pessoas em qualquer área são o alicerce de toda a área profissional de uma empresa, né? Então nós podemos levar ao sucesso as pessoas ou levar ao fracasso. Então o treinamento, a busca por conhecimento, tecnologia é necessário, se faz muito necessário. Então, se eu não capacitar esse profissional, se eu não instruí-lo, se eu simplesmente colocar ali e direcionar ele para execução, é fatal o erro. Então eu preciso realmente capacitar. O alicerce de tudo isso, eu tenho uma boa semente, uma boa máquina, um ótimo material, excelente, mas o operador não foi capacitado. Então a Momesso trabalha com esses treinamentos, leva isso para casa dos clientes, traz os clientes para a Momesso, fazer esses treinamentos junto ao SEM e capacita para que ele possa entender esse mundo e levar o que ele aprendeu lá, trazer também no próximo ano novas experiências, trocas de experiência entre outros operadores, outras pessoas que estão vindo. Acontece como qualquer empresa, as pessoas que estão hoje trocam de empresa, levam aquele determinado treinamento, então faz necessário nova capacitação. Então essa parte de capacitar, ensinar para que ele possa no futuro ensinar também é muito importante. É fundamental. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Bom, Rômulo, a minha vontade era de ficar muito mais tempo aqui, mas isso já nos guia para um próximo episódio, porque tem muita coisa interessante para ser discutida. Você tem uma experiência que é transmitida aqui por esse áudio de forma muito clara e muito simples. A sua informação é muito leve, isso mostra o quanto você domina, além de gostar do que faz. E tenha certeza que eu e todos que estão nesse momento aqui ouvindo esse episódio saíram daqui muito mais capacitados e vou dizer ainda mais, saíram com vontade. A partir de agora acho que vão surgir mais pessoas com vontade de trabalhar nessa área e se desenvolver na área de mecânica, automação e aplicação de produtos em sementes, que é o que nós falamos, que é o tratamento, principalmente o tratamento de sementes industrial, que se tudo der certo e o nosso trabalho está sendo feito para isso, vai crescer cada vez mais protegendo a semente e a segurança alimentar que o Brasil promove. Muito obrigado, viu, Rômulo, por dispor desse tempo, vir aqui conversar de forma tão carinhosa e tão prática conosco. E muito obrigado a Momesso também por disponibilizar você e parabéns, né, pelos 61 anos de Momesso, que venham muitos mais pela frente trazendo tecnologia para o produtor. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Agradeço a Momesso por fazer parte desse corpo, né, 61 anos no mercado, são 61 anos de muita tecnologia desembarcada, produtos, companheirismo com os nossos clientes, apoio. Agradeço aí aos nossos ouvintes também pelo tempo disponibilizado aí para nos escutar. Agradeço aí se vocês conseguiram levar uma sementinha da nossa conversa. Foi rápida, vamos dizer assim. Não foi muito técnica, mas eu acho que eu tentei trazer as palavras mais confortáveis para vocês entendam. Mas dentro dessa área mecânica, automação e todas as áreas que nós trabalhamos aqui, elétrica, tudo dentro da fábrica, é um mundo apaixonante. E a semente, ela basicamente, ela surgiu na minha vida também por um acaso. E hoje ela faz parte, eu adoro o que eu faço por gosto, carinho e quero compartilhar com quem quer aprender, quem quer buscar uma profissão, busca aí se capacitar também, a gente está à disposição para lhes ensinar, aprender com vocês também, com todos que nos ouvem e todos que são parceiros da Momesso nesse mercado grandioso que o Brasil aí está na ponta. Show de bola, Rômulo. E como diz o novo slogan da Momesso, plantando soluções para você colher resultados. Muito obrigado. Obrigado pela parceria. Um forte abraço ao Júnior, à Amanda, que seja repassado aí a todo esse time fantástico da Momesso. E para quem quiser saber mais ou conhecer a Momesso, é só acessar momesso.ind.br. Tem um site muito bacana com todas as informações, todos os equipamentos. E para você que ficou com a gente até agora, além do muito obrigado, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais. Forte abraço, Rômulo, sucesso e vamos produzir aí semente de alta qualidade muito bem tratada. Até mais. Tchau, tchau. Forte abraço. Sucesso.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no Castbox ou no Google Podcast. E favorite no Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Segue lá no Instagram, @euthiagoaugusto. Até o próximo podcast.